O silêncio na sala era ensurdecedor, enquanto Kalina observava Bryce esvaziar, de forma metódica, o conteúdo da gaveta de sua escrivaninha dentro de uma caixa de plástico. Suas mãos impecáveis se moviam com frieza e precisão, jogando dentro da caixa sua coleção de canetas, blocos de notas adesivas e a foto emoldurada de sua falecida mãe virada para baixo, com um som seco e indiferente. Do lado de fora, a chuva batia com força contra as janelas do que um dia foi seu refúgio, o laboratório de inovação que ela construiu do zero ao longo de 5 anos exaustivos. "Isso é realmente necessário?" perguntou, quase sussurrando. Bryce não levantou os olhos, seus traços bem definidos iluminados pela luz fria do teto. "Completamente. Preciso que este escritório esteja desocupado até o meio-dia." 2 dias. Foi tudo o que bastou para que o império que ela havia construído ruísse ao seu redor. Na manhã anterior, 47 cientistas e pesquisadores brilhantes, pessoas que ela mesma recrutou e treinou, foram escoltados para fora por seguranças de expressão rígida, carregando caixas com seus poucos pertences. Seus acessos foram bloqueados ao meio-dia, sem qualquer aviso. Hoje era o dia do desmonte físico. Através da parede de vidro do escritório, Kalina observava operários desmontando sistematicamente 5 anos de pesquisa médica avançada. A câmara de testes de protótipos havia sido desativada. Os equipamentos especializados, adaptados especificamente para o projeto, também estavam sendo removidos. E o mais devastador de tudo, os próprios protótipos biomédicos, válvulas cardíacas capazes de crescer junto com pacientes pediátricos, eliminando a necessidade de cirurgias repetidas e arriscadas, estavam sendo recolhidos e lacrados em contêineres de segurança para armazenamento restrito por ordem da diretoria. "Você sabe que existem crianças esperando por essas válvulas", disse ela, esforçando-se para manter a voz firme. "Estamos em estágio avançado de testes pré-clínicos, próximos da fase de submissão regulatória." Bryce finalmente ergueu o olhar. Seus olhos azuis, tão semelhantes aos do pai, estavam completamente vazios de empatia. "Crianças, por favor. Esta empresa não é uma instituição de caridade, Kalina. É um negócio. E esse seu projeto pessoal vem consumindo recursos há meia década sem retorno para os acionistas." "Isso não é verdade", começou ela, mas parou no meio da frase. Não adiantava. Aquilo não era sobre dados, ciência ou sobre as vidas que poderiam ser salvas. Era sobre poder, a velha liderança sendo substituída por alguém que queria marcar território. Bryce Alderman finalmente assumindo o controle da empresa do pai, agora que Gerald havia se afastado. Bryce caminhou até a parede onde estavam penduradas suas patentes emolduradas, 15 ao todo, cada uma representando incontáveis horas de trabalho. Com uma calma calculada, retirou uma a uma, empilhando nos braços antes de descartá-las de forma descuidada em uma lixeira de reciclagem. "Seu legado acabou", disse com um sorriso frio, apoiando-se na mesa que havia sido dela desde os 29 anos. "Meu pai decidiu que vamos seguir outra direção. Produtos de consumo, menos pesquisa de longo prazo, coisas que realmente geram lucro." Kalina assentiu levemente, mantendo o rosto neutro. 5 anos de jornadas de 12 horas, finais de semana sacrificados, relacionamentos deixados para trás, momentos importantes perdidos, tudo reduzido a lixo em poucas horas. Ela pegou a pequena caixa com seus poucos pertences. Não discutiu, não implorou, não tentou explicar o impacto daquele trabalho. Apenas saiu, passando pelo setor onde o projeto estava sendo desmontado. Um dos funcionários evitou olhar para ela. Um pequeno frasco de vidro pressionava sua palma, escondido dentro de sua mão fechada, enquanto atravessava as portas giratórias e saía para a tarde chuvosa. Dentro do carro, ela finalmente observou o que havia levado consigo por impulso. O composto catalisador. Um composto bioativo altamente complexo que modulava a resposta imunológica e reduzia significativamente a rejeição do tecido, a descoberta central que tornava todo o projeto viável. Pequeno o suficiente para caber na palma da mão, mas poderoso o bastante para transformar a medicina. Sem ele, todo o resto perdia o sentido. Mas e agora?
Para onde ela iria? Como recomeçar depois de uma perda tão completa? Meu nome é Kalina Mercer. Até ontem, eu liderava o Laboratório de Inovação Cardíaca Pediátrica em uma das maiores empresas de dispositivos médicos dos Estados Unidos. Hoje, estou desempregada, com nada além de um diploma avançado e um pequeno frasco que pode salvar milhares de vidas. Deixe-me voltar um pouco. Há 6 anos, eu trabalhava como pesquisadora biomédica de nível intermediário quando Gerald Alderman me recrutou pessoalmente. Gerald era da velha guarda, brilhante, exigente, mas justo. Ele construiu sua empresa de uma pequena startup de garagem até se tornar um gigante da tecnologia médica ao longo de 40 anos. Ele viu em mim algo que outros não viram. Quero alguém ambiciosa, disse durante um jantar no restaurante onde eu trabalhava como garçonete nos fins de semana para pagar minhas dívidas estudantis. Alguém que entenda o que significa conquistar cada espaço com esforço. Filha de imigrantes do leste europeu que trabalhavam limpando prédios comerciais durante a noite para que eu pudesse estudar, eu sabia exatamente o que aquilo significava. Gerald me deu a oportunidade de criar uma divisão voltada para soluções cardíacas pediátricas, algo profundamente pessoal para mim depois de perder minha irmã mais nova para uma cardiopatia congênita. Eu reuni uma equipe com algumas das mentes mais brilhantes que consegui encontrar. Não apenas pessoas com currículos impressionantes, mas indivíduos com determinação, criatividade e propósito. Pessoas como Zack, um prodígio da programação que abandonou a escola, mas desenvolvia interfaces biomédicas como ninguém. Ou Nádia, mãe solo, que trabalhava do quarto de hospital da filha, projetando sistemas microfluídicos entre sessões de quimioterapia. Durante 5 anos, trabalhamos sem parar na válvula cardíaca adaptativa. As válvulas convencionais são estáticas. As crianças crescem e precisam passar por múltiplas cirurgias. A nossa se adaptaria ao crescimento do paciente, respondendo aos sinais naturais do corpo. O potencial era imenso. Gerald entendia isso. Ele protegia nossa divisão das pressões financeiras de curto prazo, permitindo inovação real. Mas há 6 meses, tudo começou a mudar. Gerald passou a faltar reuniões. Quando aparecia, parecia distante, cansado. Surgiram rumores. Problemas de saúde, talvez. Então veio o anúncio. Gerald estava se aposentando imediatamente. Seu filho, Bryce, assumiria como CEO. Bryce Alderman, com 34 anos, formação em negócios e nenhuma experiência médica, havia construído carreira em fundos de investimento. Para ele, nossa divisão não salvava vidas. Era apenas um custo. Na manhã seguinte à despedida de Gerald, Bryce me chamou ao seu novo escritório. Estive analisando os números, disse direto ao ponto. Sua divisão consumiu mais de 30 milhões sem gerar um produto comercial. Estamos avançando rapidamente, respondi. O processo regulatório já está em andamento. Ainda assim levará anos até gerar retorno, interrompeu. Consultores estimam pelo menos mais 5 anos. Inovação médica exige tempo. Seu pai sabia disso. Meu pai se tornou emocional demais. Saí daquela reunião com um aperto no estômago. No dia seguinte, seguranças estavam nas portas do laboratório. Até o horário do almoço, toda a equipe havia sido dispensada. Na tarde seguinte, fui eu. Agora estou aqui, sentada no meu pequeno apartamento, olhando para um frasco contendo algo que ninguém mais consegue reproduzir. O composto catalisador foi uma descoberta minha, desenvolvida ao longo de incontáveis noites de trabalho solitário. Era a peça que faltava. Sem ele, as válvulas eram apenas material inerte. Com ele, tornavam-se uma tecnologia biologicamente integrada, e agora eu era a única pessoa que compreendia completamente como reproduzi-la, sem a etapa crítica que nunca cheguei a documentar. Meu telefone vibrou. Número desconhecido. Alô? Kalina, aqui é o Milo. Meu antigo técnico de laboratório. Sua voz estava tensa. Você está bem? Conseguiu outro emprego? Não. Escuta. O Bryce vai apresentar para o conselho na segunda-feira. Ele está dizendo que o projeto é dele.
prometendo o lançamento em 18 meses. Apertei o telefone. Isso é impossível. Eu sei, ele está usando nossos dados, mas o grupo Yoshida vai estar lá. Meu coração acelerou. A Yoshida Medical Technologies era a maior distribuidora da Ásia. Que apresentação! Os protótipos foram recolhidos. Ele guardou alguns para exibição, mas sem o catalisador não funcionam. São só estruturas vazias. Ele não sabe disso. Vai apresentar dados antigos e simulações baseadas nos estudos do Gerald. Mas quando pedirem validação, eu entendi imediatamente. Sem o composto, tudo falharia. Desliguei e fiquei olhando para o frasco. Pela primeira vez, senti algo diferente do desespero. Era um plano surgindo. Guardei o frasco no armário da cozinha e me sentei. Pense, Kalina. Pense. Bryce estava jogando um jogo perigoso, mas havia subestimado o que estava destruindo. Como alguém que sempre teve tudo fácil, ele via apenas a superfície. O domingo amanheceu cinzento. Eu não dormi. Passei a noite preenchendo cadernos com cálculos e estratégias. Ao amanhecer, eu sabia o que fazer. Me arrumei com cuidado. Usei o mesmo traje da entrevista com Gerald. Meu telefone tocou. Era Zack. Eles querem a gente de volta, disse. Recursos humanos. Pediram para irmos na segunda. Entendi imediatamente. Ele precisa de vocês para a apresentação, respondi. Vai usar vocês e depois descartar. Silêncio. O que fazemos? Vão. Não mencionem que falaram comigo e anotem tudo. Depois liguei para Irene. Eu estava esperando sua ligação, disse ela. Você falou com o Gerald? Não. Bryce disse que ele está em um retiro na Suíça, sem contato. Aquilo não parecia com Gerald. Ele nunca se afastaria assim. Checou os e-mails durante o funeral da esposa. Algo não estava certo. Irene, preciso de um favor. Você pode me dizer quem estará presente na reunião do conselho amanhã? Os suspeitos de sempre. O conselho, a alta direção, a delegação Yoshida, 5 pessoas, incluindo a própria doutora Himari Yoshida. E ela hesitou. E Bryce acrescentou Clarissa Vega à lista de convidados ontem à noite. Meu estômago se contraiu. Clarissa tinha sido minha parceira de pesquisa nos primeiros protótipos de válvulas. Brilhante, porém implacavelmente ambiciosa. Ela saiu depois que fui promovida e acabei sendo substituída. A última notícia que tive foi que ela liderava a pesquisa cardíaca no nosso maior concorrente. Ele está jogando dos dois lados, murmurei. Se a apresentação fracassar, ele vai oferecer a Yoshida uma parceria com Clarissa. Garota esperta, disse Irene com ironia. Uma pena estar usando isso para o lado errado. Só mais uma coisa, eu disse. O banheiro da diretoria ainda tem aquele acesso interno pouco utilizado que conectava áreas restritas da diretoria à antessala da sala de reuniões? Quase pude ouvir o sorriso de Irene pelo telefone. Aquele que Gerald usava para escutar escondido as reuniões do conselho durante a tentativa de aquisição hostil em 97? Com certeza. A senha ainda era a data de aniversário da esposa dele. Depois de desligar, peguei o frasco do esconderijo e o guardei com cuidado em um estojo acolchoado. O que acontecesse no dia seguinte definiria não só o meu futuro, mas também o de inúmeras crianças que aguardavam nossa tecnologia. O restante do domingo passou em um turbilhão de preparativos. Entrei em contato com antigos membros da equipe, reunindo informações e colocando tudo em movimento. Ao anoitecer, eu já tinha uma visão mais clara dos pontos fracos e das vulnerabilidades de Bryce. Às 5:30 da manhã de segunda-feira, a campainha tocou. Eu não esperava ninguém. Com cautela, olhei pelo olho mágico e senti o ar me faltar. Gerald Alderman estava à minha porta. Não era mais a figura imponente de que eu me lembrava, mas uma versão fragilizada, mais magro, com os cabelos grisalhos. Sua aparência normalmente impecável estava levemente desalinhada. Atrás dele, um carro preto com vidros escuros aguardava. Abri a porta. Gerald, posso entrar?
Sua voz continuava sendo aquele barítono profundo, mas agora mais contido. Havia algo ali que eu nunca tinha percebido antes. Medo. Dei espaço para que ele entrasse no meu apartamento modesto. Ele observou ao redor, analisando as pilhas de revistas científicas, o quadro branco cheio de fórmulas químicas, as embalagens de comida espalhadas. Desculpe pelo horário, disse ele, permanecendo em pé enquanto eu indicava o pequeno sofá. Não tenho muito tempo. A Suíça não está te fazendo bem? Não consegui esconder a irritação. Seus olhos se arregalaram levemente. É isso que ele está dizendo? Estou confinado na minha casa no lago desde que assinei os documentos. Todas as comunicações são monitoradas. Meus bens estão congelados. As peças começaram a se encaixar. Aquilo não tinha sido uma sucessão tranquila. As mãos de Gerald tremiam de leve enquanto ele ajustava a gravata. Meu diagnóstico veio há 6 meses. Alzheimer em estágio inicial. Bryce descobriu e convenceu o conselho de que eu já não tinha capacidade. Ameaçou com uma avaliação pública de competência se eu não renunciasse discretamente. Então sua empresa agora é legalmente dele? Perguntei. Gerald assentiu. Transferi tudo. Tentei proteger meu legado e poupar minha família de um espetáculo público. Seu rosto endureceu. Eu não imaginei que ele desmontaria tão rápido tudo o que realmente importava. O programa de válvulas pediátricas. Gerald confirmou com a cabeça. 5 anos de trabalho inovador, desfeitos em 48 horas. Eu o ensinei a administrar negócios, Kalina. Nunca o ensinei a ser humano. Ele me encarou diretamente. Ele não tem o composto catalisador, tem? A franqueza me pegou de surpresa. Por que você acha isso? Porque eu te conheço. Quando te recrutei, vi algo em você. A mesma coisa que eu tinha no início. Preparação, visão e a capacidade de proteger o que realmente importa. O olhar dele permanecia firme, apesar da fragilidade. A apresentação da Yoshida será em 3 horas. Sem o catalisador, tudo não passa de uma encenação sofisticada. Permaneci em silêncio, sem confirmar nem negar. Gerald continuou. Bryce está dizendo a todos que você roubou o material confidencial. Ele está pronto para mandar te prender se você aparecer por lá. Uma acusação curiosa vinda de alguém que me demitiu sem justa causa e destruiu todo o meu departamento. Kalina, disse ele com a voz mais suave. Isso já não é só sobre empregos ou política corporativa. A doutora Yoshida está trazendo o neto, Hiro, de 7 anos. Ele nasceu com uma cardiopatia congênita grave, tronco arterioso comum, e já passou por 2 cirurgias de substituição de válvula. Ela quer ver com os próprios olhos se nossa tecnologia pode ajudá-lo. Aquilo me atingiu com força. Uma criança real. Um coração real. Já não era sobre números ou projeções. O que você espera que eu faça, Gerald? Não sei, admitiu ele, parecendo carregar todos os seus 70 anos. Consegui sair sem ser notado para te avisar. Só isso. Se Bryce fracassar hoje, as ações da empresa vão despencar. O programa de válvulas não vai se recuperar. Yoshida vai procurar outra parceria. E se ele conseguir avançar com base em engano, crianças terão falsas esperanças, investidores perderão milhões, e você... Ele interrompeu, olhando ao redor do meu apartamento. Vai perder tudo pelo que lutou. Um silêncio pesado se instalou. Pela janela, os primeiros raios de sol surgiam no horizonte. A mesma vista que eu contemplava em tantas noites de trabalho, imaginando as vidas que salvaríamos. Há uma terceira opção, eu disse por fim. Gerald ergueu a sobrancelha. Pode falar. Expliquei meu plano. Não completamente. Alguns detalhes era melhor manter em sigilo, mas o suficiente. A cada palavra, sua postura se firmava mais, como se partes do antigo Gerald voltassem à tona. Quando terminei, ele assentiu. É arriscado. Tudo que vale a pena é... Você vai queimar pontes. Algumas precisam ser queimadas. Gerald olhou o relógio e se levantou. Logo vão perceber minha ausência. Seja qual for sua decisão, Kalina, sinto muito. Eu construí algo que não consegui proteger no final.
Quando ele chegou à porta, chamei. Gerald, como você descobriu onde eu moro? Um leve sorriso surgiu. Eu aprovei seu financiamento imobiliário há 5 anos. Algumas coisas um CEO não delega. Depois que ele saiu, fiquei parada, observando o amanhecer tomar conta da cidade. A sede era visível da minha janela. 60 andares de vidro e aço, onde, em poucas horas, Bryce Alderman consolidaria sua vitória ou enfrentaria um colapso. Peguei o telefone e fiz a ligação que vinha adiando. Clarissa, é Kalina Mercer. Acho que precisamos conversar antes da sua reunião com Bryce e Yoshida hoje. A risada dela era exatamente como eu lembrava. Musical, mas com um toque afiado. Olha só quem resolveu aparecer. O que você quer discutir? O composto catalisador. O silêncio se prolongou por alguns segundos. Você está blefando, disse ela por fim, mas havia dúvida em sua voz. Esse composto era apenas teórico quando eu saí. Eu finalizei há 9 meses. Bryce não tem. Mas você já desconfiava, não é? Por isso ele te chamou. Outro silêncio. Então, o que você quer? Me encontre no Riverside Park, entrada norte, em 40 minutos. Venha sozinha. E por que eu faria isso? Respirei fundo. Porque estou te oferecendo direitos exclusivos sobre a fórmula, com algumas condições. O tempo estava acabando. Em menos de 3 horas começaria a apresentação mais importante da década. Até lá, tudo precisava estar pronto. Peguei minhas coisas e fui até a porta, com o frasco seguro no bolso. Assim que saí, meu celular vibrou. Mensagem de Zack. Reunião com Bryce em 30 minutos. Toda a equipe foi chamada. A segurança está de olho. Tem algo errado. Respondi. Mantenha a calma. Siga o plano. Confie em mim. Mas enquanto caminhava em direção ao parque, a dúvida começou a surgir. E se eu tivesse calculado errado? E se Bryce fosse mais esperto do que parecia? O ar fresco da manhã tocava meu rosto enquanto eu ensaiava o que diria a Clarissa. Já fomos amigas, antes da ambição nos separar. Agora, eu precisava dela, como aliada ou adversária. O telefone tocou novamente. Número desconhecido. Alô? Doutora Mercer? Uma voz feminina com forte sotaque. Aqui é Himari Yoshida. Acho que precisamos conversar antes da reunião desta manhã. Parei imediatamente no meio do fluxo de pedestres. Doutora Yoshida? Como conseguiu meu número? Tenho recursos, doutora Mercer, e quando a vida do meu neto pode estar em risco, eu os utilizo. Afastei-me para um local mais tranquilo, sob uma árvore. Pode falar. Não gosto de jogos, doutora Mercer. Recebi um e-mail urgente ontem à noite de uma ex-funcionária sua, chamada Nadia. Ela afirma que a tecnologia que me será apresentada hoje está incompleta sem você. Meu coração acelerou. Nadia tinha saído do plano. É uma situação complicada, doutora Yoshida. Eu lido com situações complicadas todos os dias. Seu tom suavizou um pouco. Estou trazendo meu neto, Hiro. Ele já passou por 2 cirurgias. Uma terceira pode ser fatal. Preciso saber. A tecnologia de válvulas é real? Pode ajudá-lo? A pergunta direta quebrou minha linha de raciocínio. Já não era sobre negócios. Era sobre um menino de 7 anos. Sim, respondi. A tecnologia é real, mas não está completa sem o composto catalisador. E vocês têm esse composto? Hesitei. Interessante, disse ela após um breve silêncio. O jovem Sr. Alderman parece bastante confiante. Bryce aposta que você não perceberá a diferença entre um protótipo funcional e uma estrutura vazia. Outra pausa. Entendo. E o que a senhora sugere que eu faça com essa informação, doutora Mercer? Assista à apresentação. Faça perguntas, principalmente sobre a integração tecidual. Observe bem as respostas dele. E você, o que fará durante a apresentação? Isso depende da minha próxima reunião. Com Clarissa Vega? Perguntou ela. Assenti, mesmo sabendo que ela não podia ver. Uma pesquisadora formidável.
Sua rival, ao que parece. Temos um histórico, respondi. Ela suspirou. Meu carro está chegando até você agora. Talvez seja melhor continuarmos essa conversa pessoalmente antes do seu encontro com a doutora Vega. Levantei o olhar e vi um sedã preto parar próximo. O vidro desceu, revelando uma mulher elegante, de olhar firme e cabelos grisalhos presos com perfeição. Doutora Yoshida. Por favor, ela disse. Viajei meio mundo para ter acesso a essa tecnologia. Posso dedicar 10 minutos para conversar com a criadora. A porta se abriu. Olhei o relógio. 25 minutos até encontrar Clarissa. Tempo suficiente. Entrei no carro, sentando ao lado de Himari Yoshida, sentindo imediatamente seu olhar analítico. Seu terno sofisticado contrastava com o dispositivo médico preso ao pulso. Não era para ela, percebi, mas para monitorar uma criança em tempo real. Hiro, disse ela, acompanhando meu olhar. O coração dele já mostra sinais de esforço hoje. Talvez pela empolgação da viagem. Ela virou o visor para mim. Isso não é abstrato para mim, Dra. Mercer. Analisei rapidamente os dados, identificando irregularidades sutis. Insuficiência mitral? Ela assentiu, impressionada. Você tem um olhar apurado. Sim, a válvula artificial dele já apresenta vazamento. É exatamente isso que nossa tecnologia evita, respondi em tom baixo. Uma tecnologia biologicamente integrada, com adaptação contínua, permitindo que a válvula cresça e se fortaleça com o paciente. Foi o que li nos seus artigos. Muito promissor, mas agora me disseram que a apresentação de hoje pode ser, como dizem, uma encenação? O carro avançava com tranquilidade pelo trânsito da manhã, enquanto eu avaliava minha resposta. O projeto da válvula é legítimo. Os protótipos existem, porém, sem o composto catalisador que evita a rejeição, não passam de peças sofisticadas sem função. E Bryce Alderman não possui esse composto? Não. Mas você tem? Olhei diretamente para ela. Fui eu que desenvolvi. Madrugadas, fins de semana, enquanto todos já tinham ido embora. Não fazia parte das minhas atribuições formais. Era algo pessoal, uma obsessão. Algo em sua expressão se suavizou. Eu compreendo obsessões, Dra. Mercer. Dediquei minha vida ao avanço da tecnologia médica. Mas preciso perguntar: quais são suas intenções? A senhora pretende deixar que essa apresentação fracasse diante de todos? A pergunta permaneceu no ar enquanto o carro reduzia a velocidade próximo à entrada do parque, onde Clarissa aguardava. Crianças como Hiro merecem essa tecnologia, eu disse por fim. Mas Bryce Alderman não merece. Estou tentando encontrar uma forma de beneficiar um sem favorecer o outro. A doutora Yoshida me analisou com atenção e assentiu. Eu acredito em você, e por isso vou compartilhar algo. Ela retirou um tablet da pasta e abriu documentos que pareciam jurídicos. Minha equipe vem estudando alternativas de parceria, incluindo esta. Ela me entregou o tablet. Era uma proposta da Yoshida Medical Technologies para adquirir a divisão de válvulas cardíacas pediátricas como uma entidade separada da empresa principal. Isso não é viável, eu disse, analisando o material. A tecnologia pertence à empresa. As patentes, sim. Mas, segundo nossa equipe jurídica, o composto catalisador pode não estar vinculado ao seu contrato de trabalho, caso tenha sido desenvolvido fora do expediente e sem recursos da empresa. Seus olhos brilharam levemente. Principalmente se a desenvolvedora tiver mantido registros pessoais detalhados, documentando quando e onde cada etapa foi realizada. Minha mente disparou. Eu tinha esses registros. Diários completos com anotações de cada experimento independente, todos datados e com horários. Foi por isso que quis falar com você. Ela continuou. A apresentação de hoje é apenas uma formalidade para mim. Já decidi que a Yoshida terá essa tecnologia, seja por meio de parceria com a atual gestão ou por aquisição direta da criadora. Ela indicou o tablet. Esses documentos representam uma alternativa. O carro parou. Pela janela, vi Clarissa andando de um lado para o outro perto da entrada, olhando o relógio com impaciência. Sua reunião chegou.
disse a doutora Yoshida. Devo alertá-la. Os advogados da empresa Alderman entraram em contato com a doutora Vega ontem à noite, com uma proposta bastante generosa para que ela recrie seu trabalho. Aquilo era uma complicação inesperada. Obrigada por me avisar. Uma última pergunta, doutora Mercer. O que é mais importante para a senhora neste momento? Vingança contra o jovem Sr. Alderman, retorno financeiro ou ver sua tecnologia ajudando crianças como meu neto? Sem hesitar, respondi. As crianças. Sempre. Ela assentiu, satisfeita. Então estamos alinhadas. Nos vemos na apresentação. Quando abri a porta, ela acrescentou. E, doutora Mercer, aconteça o que acontecer naquela sala hoje, lembre-se de que, às vezes, a mensagem mais forte vem do sucesso, não da destruição. Saí para o ar fresco da manhã, com a mente cheia de possibilidades. Clarissa me viu e veio em minha direção com passos firmes. Você está atrasada, disse ela, como cumprimento. Seus olhos se estreitaram ao observar o carro da doutora Yoshida se afastando. Fazendo contatos importantes? Apenas coincidência, respondi com naturalidade. Obrigada por vir, Clarissa. Sua expressão era cautelosa, profissional. Já fomos muito próximas. Dividimos apartamento na pós-graduação. Trabalhamos juntas no início da carreira, antes que a competição criasse distância entre nós. Você mencionou o composto catalisador, disse ela direta. Se isso for blefe, não é. Apontei para um banco próximo. Ao me sentar, retirei um pequeno caderno da bolsa e o deslizei até ela. Página 47. Estrutura molecular básica. Clarissa virou a página, e seus olhos se arregalaram levemente ao analisar a fórmula. Isso é elegante. Mais simples do que eu imaginava. Foram 2 anos para chegar a essa simplicidade. Ela levantou o olhar. E você está me oferecendo os direitos? Por quê? Qual é o seu objetivo, Kalina? Porque Bryce Alderman destruiu nosso trabalho por arrogância. Porque crianças como o Hiro Yoshida precisam disso. E porque, apesar de tudo, você é uma pesquisadora brilhante e faria isso da maneira correta. A desconfiança apareceu em seu rosto. Parece altruísmo demais. Eu te conheço. O que você quer em troca? Seu depoimento. Hoje, na reunião do conselho, quero que você confirme publicamente que o que Bryce está apresentando está incompleto sem o composto catalisador. Clarissa riu, sem humor. Então eu comprometeria minha relação com um cliente importante para te ajudar? Péssima proposta. Será? Bryce te trouxe como plano alternativo caso a apresentação falhe. Ele está te usando. Assim que Yoshida sair decepcionada, você será descartada como minha equipe foi. Ela ficou em silêncio, refletindo. Além disso, continuei. Não estou pedindo que você minta. Apenas diga a verdade científica. Sem um catalisador adequado, a válvula não funciona. E depois disso, você me entrega o composto? Não. Mantive o olhar firme. Eu te ofereço algo melhor. Uma parceria. Você, eu e a Yoshida Medical desenvolvendo essa tecnologia juntas. Sem Bryce ou a empresa dele. Os olhos dela se arregalaram. Isso não parece possível. Resumi rapidamente o que a doutora Yoshida havia me explicado. Mas isso só funciona se a apresentação de hoje falhar publicamente e o conselho entender o motivo. Clarissa ficou em silêncio por quase 1 minuto. Sua mente claramente avaliava possibilidades. Por fim, assentiu lentamente. Se o que você disse sobre o status legal do composto for verdade, e se Yoshida estiver realmente interessada, o que exatamente você quer que eu diga? Sorri pela primeira vez em dias. Apenas a verdade, Clarissa, com toda a sua precisão de sempre. Enquanto fechávamos o acordo, meu celular vibrou com mensagens da equipe. Todas diziam a mesma coisa. Bryce estava em pânico. Os materiais da apresentação não funcionavam como esperado. Ele gritava com os técnicos, exigindo o elemento que faltava. Precisamos ir, eu disse, levantando. A apresentação começa em 90 minutos e ainda tenho uma última parada.
Clarissa ergueu a sobrancelha. Você está no limite. O tempo é decisivo, respondi, pensando no frasco no meu bolso e em tudo que estava em movimento. Às vezes, é preciso deixar a situação atingir o ponto crítico antes de agir. Enquanto caminhávamos para a rua, ela fez a pergunta que eu já esperava. A fórmula do caderno não está completa, está? Sorri. Considere como uma prova inicial. A versão completa vem depois do seu depoimento. Ela balançou a cabeça, com um leve sorriso. Você sempre esteve alguns passos à frente, Kalina. Foi por isso que Gerald escolheu você. Hoje estamos do mesmo lado, respondi. E queremos a mesma coisa, que essa tecnologia ajude quem precisa. Nos despedimos com um aperto de mãos profissional, mas carregado de memórias. Enquanto o táxi dela partia, olhei o relógio. Faltavam 78 minutos para a apresentação. Tempo suficiente para a etapa final do plano. Disquei um número que não usava havia meses. Trevor, aqui é Kalina Mercer. Aquela proposta ainda vale? Trevor Hayward, repórter financeiro do Wall Street Journal, vinha tentando uma entrevista exclusiva comigo há mais de um ano sobre a tecnologia das válvulas. Eu sempre recusava. Kalina? Isso é inesperado, disse ele surpreso. Qual proposta? A matéria sobre o programa de válvulas cardíacas pediátricas. Houve um breve silêncio como se ele se ajeitasse. Claro. Mas achei que sua empresa não permitia esse tipo de contato. As coisas mudaram, respondi, entrando em um táxi. Em quanto tempo você chega à sede? Para isso, em 30 minutos. Perfeito. Me encontre na entrada lateral da Madison. Vou deixar um crachá de visitante. Desliguei e indiquei o destino ao motorista. Enquanto a cidade passava pela janela, revisei mentalmente cada etapa do que estava por vir. Muitas variáveis. Se algo desse errado... Não. Eu não podia pensar assim. Crianças como Hiro dependiam disso. Minha equipe merecia justiça. E Bryce Alderman precisava entender que nem tudo pode ser destruído em 48 horas. O celular vibrou. Mensagem de Zack. Ele está gritando com todo mundo. Disse que sabotaram tudo. O que está acontecendo? Respondi. Tudo conforme o plano. Fique pronto. 60 minutos para a apresentação que mudaria tudo. O prédio da sede se erguia diante de mim, imponente. Antes, meu segundo lar. Agora, território hostil. Os seguranças me observaram com desconfiança enquanto eu me aproximava da entrada lateral, onde Trevor já me aguardava com o bloco de notas. Obrigada por vir, disse, entregando o crachá que consegui com Irene. Os olhos dele brilharam. Que reviravolta, Dra. Mercer. Da última vez, a senhora mal confirmou onde ficava seu laboratório. As coisas mudam, respondi, guiando-o até um elevador de serviço. Hoje você terá acesso exclusivo ao que pode ser a maior matéria de tecnologia médica do ano. Sobre o quê? Uma válvula cardíaca revolucionária para crianças, capaz de eliminar múltiplas cirurgias ao longo da infância. Apertei o botão do andar executivo. E uma sabotagem corporativa que tenta impedir que isso chegue a quem precisa. Ele ergueu as sobrancelhas. Isso é uma acusação forte. Ainda não, respondi. Vai deixar de ser depois do que você vir. O elevador subiu suavemente. Trevor anotava tudo, fazendo perguntas técnicas. E eu respondia com cuidado, oferecendo detalhes suficientes para dar credibilidade sem expor tudo. Quando chegamos, ele perguntou. A segurança não vai nos barrar? Sorri. Não, se usarmos o acesso do banheiro executivo. Conduzi-o por um corredor discreto, usando o código fornecido por Irene, até um depósito que dava para a antessala da sala de reuniões. Por uma abertura estreita, podíamos ver o ambiente se preenchendo. Os membros do conselho, internos caros, conversavam próximos à mesa. A delegação Yoshida entrou com formalidade. A doutora Yoshida ao centro, acompanhada pela equipe. E atrás dela, um menino de camisa alinhada e gravata, com a pele levemente arroxeada, mas sorrindo com coragem. Hiro. Vê-lo ali, real,
fortaleceu minha determinação. Aquilo já não era sobre política ou vingança. Era sobre garantir que ele e tantos outros tivessem uma chance. Aquele é Bryce Alderman, sussurrou Trevor. Bryce caminhava de um lado para o outro, visivelmente abalado, dando ordens à minha antiga equipe, que permanecia tensa perto da porta. Zack cruzou o olhar comigo pela abertura e fez um leve sinal. Tudo estava pronto. Chegou a hora, sussurrei para Trevor. Fique aqui até começar. Permaneça discreto e registre apenas o que for possível sem chamar atenção. E você? Ele perguntou. Vou fazer uma entrada que ninguém vai ignorar. Saí silenciosamente do depósito, respirei fundo e segui em direção à porta principal da sala de reuniões. 2 seguranças se aproximaram quando cheguei. Doutora Mercer, a senhora não está autorizada. Sou uma convidada, respondi com calma, mostrando o crachá de visitante. Confiram a lista atualizada. Um dos seguranças consultou o tablet, erguendo as sobrancelhas com surpresa. A senhora foi incluída há 20 minutos por... Ele franziu a testa ao olhar a tela. Pelo Sr. Gerald Alderman? Sorri. Exatamente. Confusos, mas sem querer questionar a autoridade do fundador, eles se afastaram. Entrei na sala de reuniões no momento em que as luzes se apagavam para a apresentação de Bryce. O silêncio imediato ao me verem foi profundamente satisfatório. Bryce parou no meio da frase. Sua expressão mudou rapidamente do choque para a irritação. Segurança! Exclamou, tentando se recompor. Retirem a Dra. Mercer imediatamente. Antes que os guardas reagissem, a Dra. Yoshida se levantou. Sr. Alderman, eu solicitei a presença da Dra. Mercer hoje. Afinal, foi ela quem criou a tecnologia que estamos aqui para discutir. O rosto de Bryce ficou vermelho. Dra. Yoshida, asseguro que a tecnologia pertence à empresa. A Dra. Mercer é uma ex-funcionária, sem qualquer autoridade atual. Mas, curiosamente, indispensável para o que será apresentado hoje, interrompeu Clarissa com suavidade, de seu lugar junto ao conselho. Não é, Bryce? O presidente do conselho inclinou-se para a frente. O que está acontecendo, Bryce? Você garantiu que tudo estava pronto. Pressionado, Bryce forçou um sorriso. Está tudo sob controle. A presença da Dra. Mercer é inesperada, mas não é um problema. Talvez ela prefira observar do fundo enquanto seguimos. Sentei-me ao lado de Trevor, que havia entrado durante a confusão. A sala se acalmou quando Bryce iniciou sua apresentação, detalhando o impacto de mercado e as projeções de receita da válvula cardíaca pediátrica. Durante 20 minutos, ele falou com segurança sobre uma tecnologia que mal compreendia, usando os slides da minha equipe, meus dados e o trabalho de anos. Os conselheiros assentiam, satisfeitos com as previsões de lucro. A equipe Yoshida escutava com interesse técnico. Só quando chegou à parte prática é que a confiança de Bryce começou a falhar. Ele fez um gesto para um técnico, que trouxe um estojo lacrado com o protótipo da válvula. Este dispositivo inovador, declarou Bryce, erguendo-o, integra-se ao tecido cardíaco em crescimento graças à nossa interface biológica patenteada. A Dra. Yoshida levantou a mão. Posso fazer uma pergunta específica sobre essa interface, Sr. Alderman? Bryce concordou, com uma gota de suor na têmpora. A integração do tecido exige um composto catalisador para evitar rejeição, correto? Poderia explicar como ele atua em nível molecular? A sala silenciou. Bryce olhou para suas anotações, depois para Clarissa, que apenas ergueu uma sobrancelha. O composto utiliza processos bioquímicos avançados, disse ele hesitante. Mais especificamente, insistiu o Dr. Yoshida, como ele supera a resposta das células T que normalmente causam rejeição? O sistema imunológico do meu neto é sensível. Bryce empalideceu. Ele não sabia responder. No silêncio desconfortável, Clarissa se levantou. Com licença, disse com tranquilidade. Como especialista em pesquisa cardíaca, analisei essa tecnologia a fundo.
A verdade é que a válvula que o Sr. Alderman segura não funciona sem um composto bioativo altamente complexo que modulava a resposta imunológica e reduzia significativamente a rejeição do tecido, e esse composto não está presente hoje. Murmúrios percorreram o conselho. O presidente franziu o senho. Bryce, isso procede? Antes que ele respondesse, levantei-me. O composto existe, declarei com firmeza. Eu o desenvolvi de forma independente, trabalhando à noite e nos fins de semana. Ele atua modulando a resposta imunológica de maneira inédita. Caminhei até a frente da sala, sentindo todos os olhares. O que o Sr. Alderman não compreende é que a válvula é apenas o sistema de entrega. Sem o catalisador, tirei o frasco do bolso e o ergui contra a luz. É apenas um invólucro vazio. Isso é ridículo, reagiu Bryce. É propriedade da empresa. Você roubou do laboratório. Curiosa acusação, respondi com calma, considerando que, por sua ordem, os próprios protótipos biomédicos estavam sendo recolhidos e lacrados em contêineres de segurança para armazenamento restrito, por ordem da diretoria há 2 dias. Tenho várias testemunhas. O presidente do conselho olhou para Bryce, chocado. Você autorizou isso? Depois de 5 anos de investimento? Foi uma decisão estratégica, insistiu Bryce, elevando o tom. A divisão não gerava resultados. Do fundo da sala, Zack falou. Nada além de uma tecnologia capaz de poupar milhares de crianças de múltiplas cirurgias cardíacas. Nadia completou. Nada além de uma solução para uma das principais causas de mortalidade cardíaca pediátrica. Um a um, os membros da minha equipe se manifestaram. Os conselheiros trocaram olhares apreensivos. A equipe Yoshida observava atentamente. Em meio à tensão crescente, a doutora Yoshida se levantou e caminhou até Hiro, colocando a mão em seu ombro antes de falar. Senhoras e senhores, apesar do drama corporativo, estou aqui por um único motivo. Ela apontou para Hiro. Meu neto já passou por 2 cirurgias cardíacas. O prognóstico, sem novas alternativas, é desfavorável. Vim hoje preparada para iniciar negociações para um investimento de grande porte, sujeito à validação técnica e análise detalhada, que poderia levar essa válvula a crianças no mundo inteiro. A sala ficou em silêncio absoluto. No entanto, não posso investir em uma empresa que destrói inovação por ganhos imediatos. Ela se voltou para mim. Doutora Mercer, a senhora estaria disposta a demonstrar como seu composto atua? Bryce se colocou à frente. Isso é absurdo. O composto pertence à empresa. O presidente levantou a mão. Na verdade, Bryce, precisamos esclarecer isso. Ele fez um gesto para a assessora jurídica. Senhorita Chen? A advogada pigarreou. Se a doutora Mercer desenvolveu o composto fora dos projetos designados, com recursos próprios, há uma possível questão de propriedade intelectual. Não há dúvida nenhuma, gritou Bryce, perdendo o controle. Tudo pertence à empresa. Não de acordo com meus registros pessoais, respondi, sinalizando para Trevor, que retirou cópias dos meus diários. Cada experimento está datado e comprovado como realizado fora do expediente, com meu próprio equipamento. Bryce tentou pegar os documentos, mas foi impedido. Já chega, disse o presidente. No silêncio que se seguiu, Hiro falou, com voz tímida. Posso ver como funciona? Aquela coisa do coração? A pergunta simples quebrou a tensão. O Dr. Yoshida me observou com interesse. Caminhei até a mesa onde estava o protótipo. Será um prazer mostrar, Hiro. Sob os olhares atentos, apliquei 3 gotas do composto em uma amostra preparada, explicando os resultados observados anteriormente, que demonstravam a integração celular progressiva ao longo do tempo. É isso que torna tudo especial, expliquei, ajoelhando-me para ficar na altura dele. A válvula não apenas fica no coração, ela se integra a ele e acompanha o crescimento. Os olhos de Hiro se iluminaram. Então eu não precisaria de outras cirurgias? Esse é o objetivo, respondi com suavidade. A doutora Yoshida tocou meu ombro.
Já vi o suficiente. Voltou-se ao conselho. Minha proposta permanece, mas não sob a gestão atual e não sem a doutora Mercer liderando. O presidente analisou a situação. Talvez devamos fazer um intervalo para discutir a liderança. Mais tarde naquele dia, após uma reunião emergencial a portas fechadas, o conselho iniciou formalmente o processo de destituição de Bryce, sujeito à investigação. Gerald Alderman retornou como conselheiro estratégico interino, enquanto o conselho buscava uma nova liderança executiva, e eu fui nomeada diretora de inovação cardíaca pediátrica, com autonomia total. Quando tudo terminou, Bryce saiu furioso, murmurando: "Você acha que venceu, mas não faz ideia do que começou." Observei sua saída sem satisfação, apenas com a certeza de que o trabalho seguiria adiante. A doutora Yoshida se aproximou. "Quando podemos iniciar?" "Primeiro preciso reorganizar a equipe", respondi. "Mas isso ainda exigirá meses de reestruturação e aprovação regulatória antes de qualquer ensaio clínico." Ela assentiu. "Excelente. Vamos em frente." Hiro sorriu. "Obrigado por não desistir." Mais tarde, Gerald me encontrou enquanto eu orientava a equipe em um espaço provisório designado para retomar as atividades de pesquisa. Ele parecia exausto, mas aliviado. "Você foi bem." Sorri. "Métodos diferentes." Ele olhou ao redor. "Eu deveria ter protegido isso melhor." "Estamos protegendo agora, fazendo dar certo", respondi. "Os primeiros lotes para validação laboratorial estarão prontos nos próximos meses." Ele assentiu. "Vou cobrar." Antes de sair, comentou: "Trevor tem perguntas interessantes sobre sabotagem corporativa." Dei de ombros. "Uma garantia, caso tudo tivesse sido diferente." Ele riu de leve. "Como eu disse, métodos diferentes." Naquela noite, no laboratório, Zack se aproximou com 2 xícaras de café. "Nada mal para quem estava desempregada hoje cedo." Sorri. "Nem tudo saiu como planejado, mas o essencial deu certo." "Mandar o Bryce embora foi um bônus", brincou ele. Observei o frasco do composto guardado com segurança. Às vezes, a melhor resposta não é destruir alguém, mas construir algo tão relevante que todo o resto perde importância. Meses depois, após aprovações regulatórias rigorosas e o início de ensaios clínicos controlados, Hiro Yoshida foi um dos primeiros pacientes selecionados para receber a válvula adaptativa. Os primeiros resultados clínicos mostraram avanços promissores, chamando a atenção da comunidade médica internacional. Em algum lugar, Bryce leu as manchetes, entendendo tarde demais o que tentou impedir em 48 horas. Alguns legados simplesmente não podem ser apagados. Algum chefe ou colega já tentou sabotar seu trabalho? Compartilhe sua experiência nos comentários. E não se esqueça de acompanhar mais histórias de profissionais que se recusam a ter seu trabalho desvalorizado. Lembre-se, às vezes, a melhor vingança não é revidar, mas se destacar a ponto de se tornar impossível de ignorar. A verdadeira lição dessa história está na diferença entre criar valor e ter poder sobre ele. Kalina construiu algo que poderia mudar vidas, mas ainda assim foi descartada por alguém que enxergava apenas números e controle. Isso mostra que competência, por si só, não garante proteção dentro de estruturas hierárquicas. É preciso entender o jogo em que se está inserido. Muitas vezes, quem domina o sistema não é quem mais entende, mas quem ocupa a posição certa. Kalina não venceu apenas por ser brilhante, mas por saber quando agir, como agir e, principalmente, por não desperdiçar energia lutando da forma errada. Em vez de confronto direto, ela usou estratégia, timing e inteligência emocional. Isso revela uma verdade desconfortável. O mundo nem sempre recompensa quem merece primeiro, mas sim quem sabe se posicionar melhor diante do caos. A reflexão mais profunda está no silêncio. Kalina não implorou, não discutiu, não tentou convencer Bryce quando percebeu que ele não estava disposto a ouvir. Esse tipo de autocontrole é raro. Muitas pessoas, ao serem injustiçadas, reagem impulsivamente e acabam se prejudicando ainda mais. O silêncio dela não foi fraqueza, foi cálculo.
Ela entendeu que certas batalhas não são vencidas na hora, mas no momento certo. Além disso, a história mostra como estruturas podem ser frágeis quando são construídas sobre ego e não sobre propósito. Bryce tinha poder, mas não tinha compreensão. Kalina tinha conhecimento, mas inicialmente não tinha controle. Quando essas duas forças se confrontam, vence quem sabe integrar estratégia com propósito. E talvez a pergunta mais importante seja: você está construindo algo que realmente te pertence? Ou apenas fortalecendo algo que pode te descartar a qualquer momento? Agora me diz, quando o seu trabalho é ignorado ou apropriado por alguém com mais poder, como você reage? Se cala ou espera o momento certo para virar o jogo? Se você estivesse no lugar da Kalina, teria exposto Bryce imediatamente ou deixaria ele falhar sozinho diante de todos para maximizar o impacto? Escreve aqui nos comentários. Eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Se esse tipo de história mexe com você, já deixa o like e se inscreve no canal, porque as próximas vão fazer você enxergar muito mais do que está na superfície. Obrigada por acompanhar até o final.